Quando você fala isso, tem uma dúvida. Quando você fala de trilhões e trilhões de livros, né? Tipo assim, se eu digitar o meu livro, que eu escrevo tudo à mão, no caso, no meu computador ele já está na IA? Se eu salvar nele... Se você tiver no arquivo, Isso. salvo só no seu computador. Então, se eu tiver no Mas arquivo se você salvo no jogar na computador... nuvem, sim, não é? Um pouco assustador isso pra mim. Calma, respira, tá tudo bem. Esse assunto realmente, assim, eu me sinto no livro 1984 do George Orwell, assim, me deixa muito vulnerável, muito sem eu permitir, como assim, sabe? Deixa vulnerável. Então o que a gente precisa fazer é trabalhar esse medo. Mas quando eu digo medo, assim, não é esse medo do pavor, sabe? É um desconforto de estar sendo invadida. Não chega a ser medo. Ou de não ter mais a sua propriedade. Exato, preservada. Está. Independente. Está o quê? Já está. Já estou invadida. Há muito tempo, independente da inteligência artificial, muito antes disso. Entendi. Em 1984 já era uma invasão. Independente do filme ou não, aquilo já acontecia. Vocês leram esse livro? Li. Eu vi o filme. Se eu li o livro, eu era adolescente. Aliás, o filme é genial. Eu não vi o filme. O filme é genial. Eu vi o filme e li o livro. É genial. Mas muita coisa, colocou muita coisa, né, junto. Então, não faz muita diferença o seu livro estar no seu computador e estar na nuvem. Ele já está sendo acessado. Mesmo no seu computador. Por quem? Pelo próprio... programa. Um computador, um celular, não é mais só um computador em si, um celular. Ele é uma câmera de... É o negócio do voto eletrônico. Olha que interessante. Por que o voto eletrônico é seguro? Porque ele está numa máquina que não está conectada na internet. A partir do momento que você ligar na internet, o seu risco de acesso de insegurança vira imenso. Entendeu? O computador e o celular é a mesma coisa. Você vai usar um computador sem conectar na internet. Se você tiver um computador e você coloca o seu livro nesse computador e você não conectar na internet, é uma coisa. Provavelmente estará seguro. Eu não acredito que eles ainda consigam invadir o computador sem internet, só pelas ondas magnéticas e eletromagnéticas. Não acredito. Mas se você ligou na internet, acabou completamente a sua privacidade. Você vai ser atacada, o seu livro vai ser acessado, né? E aí, se você conectar esse livro, se você mandar pelo WhatsApp, acabou. Sim. O WhatsApp tenta garantir que ele vai ser criptografado e nem o próprio WhatsApp vai ver isso. Eu tenho algumas desconfianças, porque não passa só pelo WhatsApp, tem todo um processo antes ainda, pelo caminho, etc. Então, eu tenho um pouco de desconfiança. Se ele garante publicamente, deve ser verdade, porque senão ele pode ser processado, etc. Mas por aí vai. Então, a partir do momento que você tem que escrever esse livro. A gente não tem mais opção de não estar conectado. A gente não consegue mais. Era só uma dúvida mesmo. Tipo assim, coloquei ali, liguei, tô... Mas, por exemplo, se você aceita os termos e condições da Microsoft, suponhamos, né? E a Microsoft coleta dados das suas navegações. Então, por esse mecanismo, ela poderia talvez ter acesso ao seu Word, digamos. A regulamentação da internet, que é o último capítulo desse processo, está super incipiente. Por isso que eu falei que é como se fosse um cérebro de um jovem começo de carreira. Porque o jovem ainda é revoltado, ainda é indisciplinado, que é o estado da nossa inteligência artificial. A Microsoft ainda pode fazer o que ela quiser ainda, entendeu? O termo de aceite, primeiro, a gente não vai ler, e segundo, se a gente não assinar, a gente não vai usar. E a gente precisa usar. Então, não é opcional. Não é opcional. Nada disso, entendeu? E a regulamentação está muito incipiente ainda, está muito engateando, mas já tem. Principalmente a França, é o país mais adiantado nesse sentido com relação à regulamentação de tecnologia. Em vários sentidos, de ética, e ela está sempre à frente, a gente está, praticamente o mundo todo está seguindo o que eles estão fazendo lá. Né? Então, ele já tem, eu esqueci o nome, GPD. Geral de Não, temos a nossa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais,
Isso é com relação aos dados, ela já é antiga, já está bem avançada, e aí não vai poder usar os nossos dados a nossa revelia, a gente tem que assinar esse terminho aí, e se usar para nos fazer algum mal, etc., pode ser processado, e por aí vai. Mas estão nos manipulando, sim, estão fazendo o que querem, estão divulgando fake news à vontade, porque aí é o outro passo, que é a próxima lei que eles estão fazendo, tem o AI Act, o ato da inteligência artificial, que na Europa já funciona, que aí seus dados não podem ir para o exterior, não pode ir para outro país, etc. É uma porção de coisas. Dados de saúde também, isso também já é bem antigo, já estamos muito bem protegidos nos nossos dados de saúde, né? Ninguém pode divulgar, os nossos dados financeiros, ninguém pode divulgar, nosso sigilo, etc. Então, isso vai muito bem, obrigado. E funciona há alguns anos, algumas décadas já. Mas com relação a entretenimento, redes sociais, etc., e outras coisas mais, ainda estão caminhando compras, etc., né? E, então, a gente está copiando o Brasil está copiando esse AI Act ainda, que ainda está em tramitação, no processo, é a Lei Brasileira de Inteligência Artificial, não sei se está escrito lá, mas a memória hoje está cheia de café já. Mas a gente tem alguns que a Europa está mais à frente, a gente está copiando e avançando, mas eu acredito que vai alguns aninhos ainda para não poderem tramitar fake news, para não poderem abusar dos nossos dados, para alguma coisa que foi gerada por inteligência artificial ter que dizer que foi gerada por ele, ser obrigada a dizer, hoje não é obrigada. Isso seria maravilhoso. Isso é inteligência artificial, isso seria maravilhoso. Igual você, propaganda de cigarro, tá lá. Não fume, menos de 18 anos. Fumar causa câncer. Então, tem que vir. Isso vai ser uma liberdade, assim, porque realmente... É um passo. E fora que não pode ter mentira. Outra coisa, tem que ser gerado por um especialista. Esse aqui eu posso tirar, mas de religião eu já não sei se deve gerar, entendeu? Então, tem que ser falado. Não foi gerado por um especialista no assunto, entendeu? Etc. Então, a China está um pouco avançadinha. Está tentando se correr atrás do prejuízo também e tal. E a gente está acompanhando, a gente está atrás, mas está acompanhando, etc. Mas a gente precisa de mais alguns anos para esse tipo de regulamentação de proteção. É maravilhoso isso. Começou a compreender. Porque dá uma... Isso é o comecinho, é um bebê. Imagina até chegar em vídeos e até chegar em tempo real, visão computacional que a gente chama, é uma câmera olhar para uma imagem, uma cena real no meio da rua e ela reconhecer, aqui tem um pedestre, aqui passou um cachorro, ali tem um caminhão vindo, um carro indo, não sei o que, o sinal está verde, agora foi para... o computador já consegue visualizar e trabalhar todos esses sensores, entendeu? São muitas décadas de evolução para chegar nisso, mas uma vez chegou, é aquilo que eu estava falando, não consegue chegar, viu, não tem como desver, né? Já chegou, já sabe, não tem como saber o conhecimento que a máquina já adquiriu, entendeu? Tem mais dados sobre você, entendeu? E o seu comportamento, de alguma forma, veio padronizado que você tá vindo de manhã, você falou isso, você quer alguma coisa, tá ali, ela já identificou, se não foi hoje, foi uma semana atrás, etc. Porque todas as mulheres estão pensando isso nesse mesmo tempo. Alguma informação. Do nada, não é. Mágica, não é. Mesmo que você não tenha dito, só pensado. Não foi uma intervenção divina que foi lá na máquina e falou, a Mauri acabou de pensar, ela não leu o seu pensamento. Ela não leu o seu pensamento. Mas será que ela não captou ondas energéticas? Não é? Não. Eu cheguei a pensar que sim. Sobrenatural, paranormal. Não é. É padronização de comportamento. E não só individual. É coletivo. A Andressa falou aqui, é isso. Ou você pensa ou está conversando perto do celular sobre algo. Aí você depois entra na rede social e o assunto que você pensou ou falou antes de ligar o celular
tá lá no feed. Isso. Por quê? Porque sempre foi assim, independente da inteligência artificial. Já era assim desde quando nós somos bebês. Nossas mães já identificavam esses padrões muito melhor do que qualquer inteligência artificial. Se o bebê, sei lá, respirou diferente, tá? Porque daqui a pouco ele vai pedir isso, daqui a pouco a mãe já sabe. E o bebê sabe mais ainda com relação à mãe. Se a mãe falou nesse tom de voz, então ela tá brava, ela tá assim, ela tá mais melancólica, ou então ela está feliz, o bebê também sabe reconhecer isso. É o cérebro funciona assim. Aí ela está replicando isso. E aí, quando ela replica isso, ela escancara pra gente esse funcionamento. Aí a gente fica com medo, e a gente reage, a gente, né, fica surpresa. Tem um livro aqui na Contêiner que chama Algoritmos da Opressão. O nome do livro. Pode ser opressor isso, com certeza. E com certeza, mas vários outros. Mas também é libertador em vários outros sentidos. É só a gente. Depende do ângulo que